Há um propósito. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó. Hoje, capítulo 36, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o nosso desejo com isso é para que você venha ler a Bíblia toda em um ano. O desejo do nosso coração é que todos venhamos a ler a Bíblia toda. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, para tentarmos de alguma forma alcançar você, para que você venha adquirir conhecimento através desses estudos. Então os temas também dos estudos são diferentes. Você pode olhar aí na descrição desse estudo no YouTube, ou então na agenda da semana lá no Instagram, que fica fixado lá na nossa página, os dias e horários dos estudos. Você vai perceber que inclusive os temas são diferentes. Então venha participar, que certamente vai ser bênção na sua vida. Depois desses pedidos, quero compartilhar com vocês aqui Jó capítulo 36, do versículo 5 até o versículo 15, que fala: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as correntes da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários, mas os que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, em suas aflições ele lhes fala. E por que eu resolvi ler esse trecho aqui do versículo 5 até o 15? Porque no comentário bíblico Bacon, ele vai falar ali então que nesse trecho de 5 a 15, Eliú fala o motivo do sofrimento humano, e depois ele faz outras divisões aí no restante do capítulo 36. Mas usando aqui o livro Jó, Introdução e Comentário do Francis Anderson, né, da série Cultura Bíblica, editora Vida Nova, eu quero ler aqui um trecho que ele vai falar a respeito aqui do versículo 7, mais propriamente dito. Então ele fala que o exemplo que Eliú escolheu relembra a história de José, a despeito do plural reis, no versículo 7, que tem perturbado alguns estudiosos. Certamente José é outro caso clássico de uma pessoa tratada várias vezes de modo injusto. Além disso, sua experiência forneceu não somente a oportunidade para o seu próprio caráter desenvolver-se, mas também o meio através do qual Deus o levou a uma posição de grande poder para o benefício de sua família inteira.
Isso nos ajuda a ver que os justos sobre os quais Deus mantém seu olhar, ainda no versículo 7, não são necessariamente impecáveis diante de Deus, porque o versículo 10 espera que se arrependam. Os justos são os aflitos e injustiçados pelos homens e, portanto, com direito de apelar ao socorro divino. E aí continua aqui então o comentário, mas eu queria me ater só a esse trecho, porque, como eu falei, o comentário do comentário bíblico Bacon, ele vai falar então a respeito do sofrimento humano, né? E vendo então e fazendo esse paralelo aí com a vida de Jó, a gente entende o que é um propósito. Então, aqui no versículo 5, vai falar que Deus é poderoso, mas não despreza os homens, é poderoso e firme em seu propósito. Então existe um motivo pelo qual, um propósito da parte de Deus que permite o sofrimento humano. E o que eu quero trazer e pensar hoje é exatamente isso. Como eu já falei aqui, né, nos estudos anteriores, em algum dos estudos anteriores, é necessário sabermos em qual lado da moeda estamos. Se estamos do lado de quem está sofrendo, né, se somos essas pessoas que estamos sofrendo, ou se somos, outro lado da moeda, os que estão assistindo alguém sofrer. Mas aqui vai levar a gente, independente de qual lado da moeda nós venhamos estar, a olhar para esse sofrimento. Então, podemos tirar lições daqui que podemos levar para a pessoa que está em sofrimento, e se formos essa pessoa que está sofrendo, tirarmos algumas lições aqui, que existe um propósito. Para tudo há um propósito de Deus aí debaixo dos céus. Existe um propósito de Deus pelo qual Ele permite que essas coisas, que esse sofrimento venha alcançar o ser humano. E olhando então como exemplo a vida de José, ali José estava sendo preparado para ocupar um cargo que Deus queria colocar. E Deus queria colocar ele como segundo ali no Egito, não era para a glória de José, mas para que 70 vidas fossem salvas, para que a família dele toda viesse a ser salva, porque viria ali um período de fome, e não apenas a família dele, né, mas todo o Egito. Então, para que um mal maior aconteça, Deus permite que coisas ruins aconteçam aos homens. O propósito, às vezes, pode ser muito, muito maior. Eu tenho certeza que quando José estava ali no fundo do poço, se ele perguntasse para Deus o motivo, ele jamais saberia entender esse motivo. Por que eu preciso estar sendo aqui preso pelos meus irmãos? Quando ele foi vendido ali, né, como escravo ali para os ismaelitas, quando ele foi levado ali para o Egito e ficou ali servindo na casa de Potifar, ele também não conseguiria entender esse propósito. Mas se Deus quer que eu seja o maior para salvar milhões de vidas, por que eu fiquei ali no fundo do poço? Por que eu fiquei agora, então, aqui na casa de Potifar sofrendo acusações falsas? Por que eu fui parar na prisão? E fiquei alguns anos na prisão para poder ser o segundo? Isso tudo é uma preparação? Então, sim, isso tudo é uma preparação para algo maior. Algo maior foi além da vida de José. Foi além da família de José. E quando eu falo família de José, estou falando dos irmãos, né, assim, dos filhos dos irmãos, do pai de José. Foi algo maior que pegou então todo ali o pessoal do Egito, mas foi maior que o Egito. Por quê? Porque as pessoas de fora do Egito vinham comprar ali do Egito. Então Deus estava preparando no sofrimento de José
Deus tinha algo muito maior, que é o que a gente pode entender pela humanidade ali daquela época. Aquela região toda ali, foram várias pessoas ali afetadas. Então, há um propósito, como fala aqui no versículo 5. Há um propósito da parte de Deus. Como já falamos aqui, às vezes Deus revela para nós o propósito do nosso sofrimento. Às vezes Deus revela para nós, durante o processo desse sofrimento, o propósito pelo qual estamos sofrendo. Às vezes Deus fala somente depois. Eu sou uma testemunha disso, porque passei por um período, e se Deus quiser assim permitir, no estudo de amanhã, Jó capítulo 37, eu quero destacar algo pelo qual eu passei na minha vida, mas Deus já havia falado comigo antes do processo começar que eu iria passar pelo processo. Durante o processo, Deus continuou falando comigo, e Ele falou antes do processo começar o porquê que eu iria passar e qual que era o propósito final dele, que eu entendi. Eu entendi isso para a honra e glória do Senhor, e pela graça e misericórdia dele sobre a minha vida. Ele me revelou com antecedência algumas coisas que iriam acontecer na minha vida, mostrando um propósito final. E é claro, como eu disse aqui, citando o caso de José, que ele não saberia a dimensão que iria tomar esse sofrimento dele, e é algo que passa, e aconteceu comigo também, não é assim? Então eu vi Deus, né, ao longo aí do meu processo, falando comigo antes do processo começar, durante o processo, depois do processo, continuando falando a respeito do propósito pelo qual Ele permitiu isso, e fala até hoje. E eu sou grato a Deus, porque eu sei que Ele fala, eu sei que existe um propósito, e se você ainda não entendeu esse propósito, talvez do seu sofrimento, ou do propósito do sofrimento do outro tem a ver com o outro. Então a sua oração é para que Deus se revele a esse outro que está sofrendo. Agora, se você é quem está sofrendo, peça para Deus revelar para você qual que é esse propósito, porque eu tenho certeza que isso vai acalmar o seu coração, isso vai trazer paz ao seu coração, isso vai fazer você olhar o sofrimento com outros olhos, quer seja ele seu, quer seja ele do próximo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.